Tecnologia inclusiva. Teoria e prática com ênfase em deficiência visual. Olá, amigos. Vamos falar um pouco hoje sobre um tema muito delicado. A exigência que cada vez se faz mais forte para que as pessoas com deficiência visual possam produzir textos impressos com qualidade. Há alguns anos atrás não era assim. Bastava que a pessoa que fosse cega ou que tivesse uma deficiência visual grave utilizasse o DOSVox, digitasse seu texto e esse texto era entregue e ele era bem aceito. Só que as pessoas com deficiência visual começaram a galgar lugares sociais cada vez mais elevados, não só no estudo como também no trabalho. E aí a exigência da produção de textos com qualidade começou a ser muito forte. Então nós do DOSVox começamos a pensar em soluções que fossem adequadas para isso. Então vamos lá, começando com um texto bem simples que já foi digitado. DOSVox. O que você deseja? Edvox. Qual o nome do arquivo? Eu já digitei aqui um arquivo declaração. DSL. Declaração TXT. Arquivo carregado. Retomando na linha 11. Início do texto. Declaração. Num lock ligado. Isso aqui é um texto de declaração que seria destinado a uma repartição. Declaro para os devidos fins que José Antônio Santos Borges é funcionário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí tem a data, a assinatura, etc. Um texto razoavelmente simples, mas que nós queremos que seja impresso com qualidade. Se nós tentarmos utilizar a impressão a partir desse original gerado pelo DOSVox, nós vamos ver que está muito pobre e talvez numa avaliação esse texto seja, digamos assim, olhado meio de lado, assim, que textinho mais feio. Então nós vamos produzir uma versão mais sofisticada dele. Início do texto. Declaração. Bom, como é que essa declaração vai ser produzida? Basicamente, nós vamos fazer o seguinte. O texto que está sendo digitado aqui, ele não vai ser impresso pelo DOSVox. Ele vai ser impresso pelo Microsoft Word. Então, primeira coisa, tem que ter o Microsoft Word instalado no computador da pessoa, porque essa impressão não é feita pelo DOSVox, e sim por esse programa. Então, nós temos o texto aqui, nós vamos preparar, então, como se fosse uma ponte entre o DOSVox e o Microsoft Word. Essa ponte é muito simples. Você vai agregar ao texto que está sendo digitado algumas letrinhas, algumas marcações que vão ser, então, interpretadas pelo Microsoft Word. Então, eu vou começar aqui por essa linha. Início do texto. Declaração. Bom, declaração. Aqui está escrito de forma bem simples. Geralmente, quando a gente faz declaração, a gente coloca as letrinhas separadas, botar aqui um D, um espacinho. D, E, C, L, A, R, A, cedilha, A, tio, O. Então, já fizemos aqui um embelezamento. Esse embelezamento normalmente é o que se faz em textos de declaração, botar as letrinhas meio separadinhas uma das outras. Em seguida, eu quero que isso, quando for impresso, seja impresso sublinhado, para que fique assim bem visível, né? Então, a gente coloca no início do texto aqui, dessa linha, apertamos a tecla F9. Qual comando? C. Comandos de cursor. Tem vários comandos aqui. Um dos comandos é o... letras W, tratamento Word. É o tratamento Word, é a opção W, né? Tratamento Word. Qual opção? Ele pergunta o que eu quero fazer. F. Insere marcas de formatação. Eu quero inserir algumas marcas que vão ser utilizadas pelo processo de digitação, depois de transcrição depois pelo Microsoft Word. Então, inserir umas marcas de formatação. Inserir marcas de formatação. Qual comando? Que tipo de marcas eu posso colocar? F. Fonte. Basicamente duas. Fonte A. Alinhamento. e alinhamento. No caso aqui, eu não quero mudar a fonte, mas poderíamos botar uma fonte maior, poderíamos fazer o que quisesse. Vamos trabalhar apenas nesse exemplo com alinhamento, que isso vai ser suficiente para que você entenda o que a gente vai fazer. Então vamos ver, alinhamento. Qual opção? Qual opção? J. Justificar. Eu quero centralizar essa declaração.
C. Centralizar. Ok. A partir daí, tudo no meu texto vai ser centralizado. Depois que isso terminar, essa palavra, a próxima linha eu já não quero mais que centralize. Então vamos novamente. Qual comando? F9, W. F. Marca de Inserir marcas de formatação. Qual comando? Alinhamento. A. Qual opção? J. C. Nas Centralizar. próximas linhas, eu vou querer J. Justificar. justificar. Justificar é botar a margem esquerda e a margem direita bem certinho uma com a outra. Ok. Bom, repara o que aconteceu. Na primeira linha eu pedi para centralizar. O que foi colocado? Alinhamento centralizado. D, C, L, A, R, A, C, cedilha, A com trema, U. Então, ele colocou para mim, na verdade, 3 letrinhas, que quando é lido, o Edvox já lê como centralização, né? Ele lê como Início do texto. Alinhamento centralizado. alinhamento centralizado. D, C. Então, na verdade, ele coloca para mim 3 letras. Menor, C, maior, Menor, C maior. Então, são letras que indicam que aquele texto vai ser centralizado. E a próxima linha, Alinhamento justificado. o leitor já interpreta que é o alinhamento justificado, mas, na verdade, o que está digitado é... menor, A, F, maior, Se eu quiser, se eu já souber quais são as marcas, eu já posso botar telas direto, não preciso nem pesquisar aquele menu. Eu já sei que menor C maior é para centralizar, menor AF maior é para ele não centralizar mais, para ele alinhar o texto diretamente. Bom, e aí tem o nosso texto aqui. Declaro para os devidos fins que Então, declaro para os devidos fins que José Antônio dos Santos Borges é funcionário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu quero que esse José Antônio dos Santos Borges fique em negrito. Eu já sei quais são as letras, não preciso nem olhar lá. Eu já sei que negrito José Antônio é menor, menor, início de negrito, IN. I, N, maior, Eu posso bater o IN em letras maiúsculas ou minúsculas, não tem diferença. E depois do José Antônio dos Santos Borges, ao final da linha, eu coloco menor, menor, F, N, maior, Bom, e depois é funcionário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também vou querer fazer a mesma coisa. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, no início da linha, menor IN, N, maior. maior, No final da linha, antes do ponto, né? Que tem ponto, tem um pontinho final. Antes desse pontinho, vou botar menor, menor, F, N, maior. Ok? Bom, então repara que, na verdade, tem 4 linhas aqui. Eu coloquei os textos, coloquei as marcas de formatação. Mas dá para perceber que é claro que na hora de imprimir, eu não quero que saia tudo assim, uma linha, outra linha, outra linha. Eu quero que saia tudo junto. Não se importe. O que vai acontecer é que essas linhas vão ser todas autoajustadas. Elas vão juntar uma com as outras e vão formar um parágrafo único. E aqui vemos... Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2013. Então, aqui no final, temos uma linha cheia de... Sublinhado, 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 Uma linha de sublinhado, só para ele fazer um sublinhadozinho. E depois, assinatura. Fulano de tal. Chefe do Departamento de Pessoal. Agora, olhe com cuidado essas 3 linhas. Eu falei que o processo de autoformatação junta as linhas. Então, se eu colocar desse lado, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer os tracinhos, depois vai botar o fulano de tal do lado e chefe de departamento do pessoal do lado. Para que ele não faça isso, macete, deixe apenas um único espaço no início da linha. Chefe do Departamento de Pessoal. Um espacinho no início da linha. Ao fazer isso, a linha que está com esse espacinho no início, ela não vai ser autojuntada com a linha anterior. Muito bem, então temos aqui o nosso texto pré-formatado. A gente talvez pudesse até, para ficar mais bonitinho, acrescentar Início umas do outras texto. frescurinhas Início do aqui. Por texto. exemplo, posso dizer que declaração Alinhamento quero sublinhado. Então posso botar aqui menor, I, S, S, início de sublinhado. maior, E no final de declaração, menor, F, S, maior. maior. A gente pode embelezar tanto quanto a gente queira. E então, pronto, salvo esse meu arquivo, salvo ele, pimba, Arquivo gravado.
posso sair do Edivox se eu quiser, posso deixar ele ativo, tanto faz. Tá? Vou sair do Edivox. Apertei Escape. Confirma a saída, sim ou não? F. Fim do Edivox. Tá? Das Vox. Então nós O que temos você aqui deseja? um arquivo chamado declaração.txt. Né? Esse arquivo aqui, se eu for olhar para ele, tá? L. Leitor de documentos. Informe o nome do arquivo. L. A. Declaração TXT. IS, C, B, I, C, L, A, tá R, cheio A, de C, marcações. cedilha, A, com trema. Ou seja, esse arquivo não é um arquivo para ser lido. É um arquivo de preparação para ser jogado dentro do Microsoft Word. Então, só mostrei isso para você saber que essas marcas, elas são marcas físicas, elas permanecem no arquivo. Tá? Então, uma vez que você coloca essas marcas, o arquivo se torna, digamos assim, desapropriado ou inapropriado para ser lido diretamente. Tá? Então, eu vou sair daqui do leitor. Fim do leitor. E vou novamente chamar o editor de texto Das para Vox. editá-lo. E. Edivox. Qual o nome do arquivo? Declaração.txt. Declaração TXT. Arquivo carregado. Ok. Início de sublinhado. Alinhamento centralizado. B, I, C, L, A, R, A, C, cedilha, A, com trema, U. Fim sublinhado. Tá. Num lock Temos ligado. aqui então o nosso texto, agora vamos jogá-lo no Word. Como fazemos isso? Qual F9, comando? C, comando. W, tratamento Word. W, tratamento Word, e agora Qual que vem o opção? macete. F, insere. Eu G, peço para gera ele arquivo gerar doc. um arquivo doc. Ao gerar um arquivo doc, ele vai ficar prontinho para que eu possa, então, produzir a minha transcrição. Vamos lá. Arquivo gravado. Ele grava o arquivo, Gerador de arquivo doc e impressor com qualidade. 1.0. Qual sua opção? ele vai chamar um utilitário chamado TXT Word, que é o gerador e impressor, o transporte para o Microsoft Word. Ele pergunta qual a opção. G. Gerar arquivo doc. Eu posso gerar o arquivo doc, ou posso I. Imprimir arquivo em doc. imprimir o arquivo em doc, ou posso... N. Editar formatação inicial. O que é essa formatação inicial? É um conjunto de detalhes que vão, digamos assim, pré-formatar o documento. Ele escolhe uma fonte padrão, um tipo de alinhamento padrão, ou seja, são formatações iniciais que o arquivo vai sofrer mesmo que eu não escreva nada. Isso aqui fica para um conhecimento, digamos, mais sofisticado. Eu sugiro que você dê uma lidinha no manual, mas por enquanto isso não tem a maior importância. Vamos gerar o arquivo. G. Gerar arquivo doc. Exportando arquivo para doc. Aguarde. Ele demora um pouquinho. E então vai gerar um arquivo do tipo docx. Ok. Tá? Foi gerado então o arquivo docx. Deixa eu sair desse editor de textos aqui. Confirma a saída, sim ou não? S. Fim do Edivox. Obrigado pela atenção. Esta aula continua no vídeo. TecnoAssist, Edivox, parte 2.